Olá, hoje nós vamos falar sobre depressão. Vocês já tiveram depressão? Vocês conhecem alguém que teve depressão? É um transtorno muito comum, ele acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro e ele causa um grande sofrimento para os seus portadores. Ele é muito mais do que um humor triste, ele é muito mais do que uma tristeza. Aliás, essa é uma diferença que a gente tem que fazer. Uma coisa é tristeza, que é aquele sentimento que a gente apresenta quando, por exemplo, a gente rompe um namoro, perde um ente querido, faz mal numa prova. Então, isso pode ser uma chamada de tristeza. A depressão é uma coisa mais profunda, é um sentimento mais profundo. Ele faz parte da nossa parte afetiva. Ele não é só humor triste, ele é humor triste. A pessoa perde vontade de fazer as coisas que ela mais gostava. Ela pode perder o sono, ou ela pode às vezes ter muito sono. Pode então perder peso, até 5% do peso dela, ou então engordar muito, né? É muito comum algumas adolescentes, algumas mulheres engordarem bastante durante um episódio depressivo. Também tem uma falta de atenção, concentração, de memória e também as ideações suicidas. Isso são bastante graves, esses pensamentos de morte, de não existência, que podem vir também junto com essa baixa autoestima, essa sensação que as pessoas deprimidas têm de inutilidade, de não servirem para nada, né? De não terem razão para existir. Então, esses são os sintomas comuns da depressão. Além disso, a depressão pode causar problemas muito sérios no trabalho. Muitas pessoas ficam afastadas meses do trabalho, em licença médica. Elas também podem ficar afastadas dos seus entes queridos, porque algumas vezes elas precisam ser internadas, porque elas têm risco de suicídio. Problemas clínicos, que muitas vezes a gente chama de comorbidades clínicas, que são bastante comuns. Obesidade, alteração de pressão arterial, alteração de glicemia. Então, são quadros clínicos que vêm acompanhando e que podem também causar um maior risco de mortalidade ou de doenças cardiovasculares, por exemplo. E ela é considerada, né, como hoje uma das principais causas, né, de baixa qualidade de vida, né, de prejuízos também financeiros para o governo, para a própria família. Eles usam muito mais os serviços de hospital, serviços de saúde, pronto-socorro. Então, tem um peso, também tem um peso econômico muito grande. Fora isso, esses quadros de depressão eles podem vir associados com outros quadros, outros transtornos. Transtorno ansioso, por exemplo, pode vir com o uso e abuso de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, que é bastante comum, o álcool nessas pessoas com depressão. Transtornos, já falei de ansiedade, de sono, né? Eles alteram o seu sono, muitas vezes ficam muitos dias sem dormir, e isso também causa um prejuízo muito grande, um impacto muito grande na vida dessas pessoas. O bom é que todo esse quadro, né, ele é passível de tratamento. Né? Hoje nós temos recursos medicamentosos para tratá-los. Então, o mais importante é que você que tem depressão, que acha que tem depressão, procure um psiquiatra que esteja habilitado para trabalhar, para fazer essa entrevista, né? E também dar o diagnóstico, o tratamento. O tratamento é feito à base de antidepressivo. Nós temos medicamentos muito modernos e eu queria aproveitar aqui para falar que esses medicamentos antidepressivos não causam dependência. Né? Eles não causam dependência. Os antidepressivos ajudam a regular o humor, mas não vão causar dependência. Então, não precisa ter medo de tomar essa medicação. Então, e vai ajudar. Só que muitas vezes o que as pessoas não sabem é que você toma um comprimido hoje, né? Que o médico, você foi na consulta, ele examinou, fez a entrevista,
fez o diagnóstico, prescreveu o antidepressivo. Se você vai tomar, não faz efeito no mesmo dia, nem no dia seguinte. Existe aí um período de quase 10 a 15 dias que o remédio leva para realmente fazer efeito. Mas isso é esperado, é normal, né? Em geral, os médicos avisam. Os efeitos adversos hoje, com os eventos adversos, aqueles eventos ruins que você sente quando toma medicação, eles muitas vezes hoje com esses novos antidepressivos são muito poucos e passam rapidamente. Então, não interrompa o seu tratamento antes de conversar com o seu médico e explicar o que está acontecendo. A psicoterapia também é bastante importante para aprender a lidar com os gatilhos da depressão, né, para poder entender o que leva você a ficar deprimido, né? E o tratamento todo dura aí em torno aí, quando é o primeiro quadro, primeira vez que a pessoa fica deprimida, aí entre 1 ano e 2 meses, desde que você faça o tratamento corretamente. Muitas vezes a pessoa tem um quadro depressivo e não tem outro mais, mas às vezes pode ter. Pode que a gente chama de então depressão recorrente, e aí o tratamento é um pouco mais, se estende um pouco mais. Espero que você tenha entendido e tenha gostado desse nosso bate-papo a respeito da depressão.